Fala, Chiruzada, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel e hoje nós vamos falar sobre a nossa videoaula 7, que é sobre a normalização de dados. No nosso primeiro slide, vamos falar sobre o que é a normalização de dados. Então, a normalização de dados tem como objetivo principal evitar problemas que surgem de um projeto inadequado de banco de dados, além de eliminar a mistura de informações distintas em uma única tabela. É importante que cada tabela no modelo relacional trate apenas de um único tema. Por exemplo, em uma tabela de clientes, devem constar somente os dados relacionados aos clientes. Informações sobre pedidos ou contas a receber devem ser armazenadas em tabelas separadas. Misturar dados diferentes em uma mesma tabela pode levar a redundâncias desnecessárias e possíveis inconsistências. A normalização envolve a aplicação de um conjunto de regras que garantem a qualidade e a organização das tabelas no banco de dados. Apesar de existirem 5 formas normais, na prática geralmente utilizamos as 3 primeiras formas. Durante esse processo, é comum que algumas tabelas sejam subdivididas em 2 ou mais, resultando em um aumento na quantidade de tabelas no sistema. No entanto, essa divisão torna os atributos mais organizados, melhora a estabilidade do modelo de dados e reduz significativamente as demandas por manutenção futura. Passando de slide, vamos falar sobre os seus benefícios de uso. Temos como seus benefícios: ele aprimora a integridade das informações e remove as anomalias, ele simplifica a manutenção dos dados de um banco, visto que o impacto de mudanças e atualizações são mais fáceis de lidar com as tabelas normalizadas. Ele também fornece uma alta diminuição de redundâncias, pois ele corrige duplicadas informações. Ele exerce uma maior flexibilidade para consultas e a melhoria na escalabilidade. No nosso próximo slide vamos falar sobre as formas normais. As formas normais no banco de dados é o conjunto de regras de normalização, sendo as formas normais que removem anomalias e estruturas da melhor maneira as tabelas do banco de dados. Elas fazem parte do processo de normalização que estrutura o banco de dados para torná-lo mais eficiente e confiável. Cada forma normal define critérios específicos para a organização das tabelas. Passando de slide, vamos falar sobre a primeira forma normal. A primeira forma normal garante que os dados sejam atômicos, ou seja, cada célula da tabela deve conter apenas um valor, sem listas ou grupo de dados. Além disso, cada linha precisa ser única, identificada por uma chave primária. Isso elimina a duplicidade de informações em uma mesma célula. Neste exemplo aqui, na primeira forma normal, notem que a tabela com o nome Faz Tudo não está normalizada, porque a terceira coluna com o nome Locações tem múltiplos valores em todas as linhas. Depois de normalizá-la, veja que é perceptível que a tabela está bem mais limpa e coesa, onde todas as linhas possuem no máximo um único registro e não tem mais de um item em cada célula. Temos aqui algumas vantagens, que ele traz mais possibilidades para integrar sistemas e ele tem uma simplificação para exercer a análise e mudanças. Nosso próximo slide, vamos falar sobre a segunda forma normal. A segunda forma normal, ela aplica-se a tabelas que já estão na primeira forma e elimina dependências parciais. Isso significa que em tabelas com chave composta, todos os atributos devem depender da chave primária inteira, e não de apenas parte dela. Essa etapa organiza os dados de forma mais consistente. Neste exemplo aqui, na tabela da primeira forma normal, não está de acordo com a regra da segunda forma normal, cuja exige que todos os atributos não-chave em seu total possuam dependência de uma chave primária. Como na segunda forma, uma única tabela foi transformada em 2 tabelas. Agora as informações podem ser divididas de acordo com a chave primária da sua respectiva tabela. Temos aqui algumas vantagens, que ela garante mais espaço para o armazenamento, elimina as dependências parciais. Tenho aqui a terceira forma normal. Ela aplica-se à tabela da segunda forma normal e elimina dependências transitivas.
Aqui todos os atributos devem depender diretamente de chave primária, sem depender de outros atributos não chave. Isso previne redundâncias e simplifica a estrutura do banco. Temos aqui nesse exemplo. Para colocar essa tabela na terceira forma normal, é preciso analisar onde existe uma dependência transitiva que ela apresenta. Dependência transitiva é quando um atributo não chave depende de outro atributo não chave. Para colocar essa tabela na terceira forma normal, é preciso analisar onde existe uma dependência transitiva que ela apresenta. Dependência transitiva é quando um atributo não chave depende de um outro atributo não chave. Agora que as dependências transitivas foram eliminadas, modificações nesse banco de dados ficariam mais práticas e reduz repetições desnecessárias. E temos como uma principal vantagem que ela eliminou as dependências transitivas. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. E muito obrigado por assistir a nossa videoaula 7.